Fala galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a bacia de Campos e hoje nós vamos falar sobre a sequência vaporítica, né? E sobre a importância dela nos reservatórios do pré-sal, isso é, fase rift, né? As coquinas que foram depositadas no Barremiano, e sobre os reservatórios do pós-sal, isso já é Cretáceo e Cenozoico. Mas antes de entrarmos no assunto desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí para fortalecer o engajamento aqui na plataforma, né? Então, falando sobre a bacia de Campos, né, fazendo uma recapitulação, esses evaporitos eles estão inseridos dentro do grupo Lagoa Feia. O grupo Lagoa Feia vai se dividir em fase rift, fase pós-rift. A fase pós-rift é o que a gente chama de fase seg, né? E a fase rift ela se inicia ali com a ocorrência dos basaltos da formação Cabiunas, que ocorreram no Hauteriviano, isso é em torno de 132 milhões de anos, e também no Barremiano, onde vai se depositar gerador ali, que é a formação Atafona, e os reservatórios da fase rift, né, os reservatórios do pré-sal, que são as coquinas da formação Coqueiros. E na fase seg, a fase seg ali é formação Gargal, Macabu, que se inicia com uma sequência progradacional e a sequência retrogradacional, onde nessa sequência retrogradacional nós temos as primeiras incursões de água marinha na bacia de Campos, só que essas incursões elas são impedidas por estabelecimento do Alto de Florianópolis, que está vinculado com a atividade vulcânica do Platô de São Paulo, isso no Lapitiano. Então esse Platô de São Paulo ele vai funcionar como uma barreira geográfica que vai impedir que a água do mar ela inunde essas bacias que se formaram pelo processo de extensão do Gondwana, né? Então essa bacia evaporítica, que vai estar vinculada com essas águas marinhas que foram aprisionadas, ela vai se estabelecer do sul da Bacia de Santos, isso na região de Florianópolis, Paraná, e até a bacia de Sergipe-Alagoas. Então, teoricamente, numa sequência evaporítica, como que a gente pode pensar ela? A gente imagina com a deposição de rochas carbonáticas, né? Calcita, dolomita, e na medida que essa água vai sendo evaporada, o que vai se depositar são os sulfatos. Por exemplo, sulfato de cálcio, gipsita, que é um sulfato hidratado, só que na medida que essas rochas vão sendo soterradas, vai se imperando a subsidência e por consequência de agênese, essa água vai sendo retirada da estrutura cristalina da gipsita, essa gipsita vai ser convertida em anidrita. E com mais dissecação dessa bacia, mais evaporação, vai começar a se depositar os minerais evaporíticos, né, os aletos, como por exemplo, começa ali com a alita, que é um cloreto de sódio, e também tem-se a silvita, que é um cloreto de potássio. E isso, na medida que vai se dissolvendo mais essa água, e essa água vai sendo mais enriquecida em sais, quando a gente chega no clímax da dissecação dessa bacia evaporítica, a gente pode ter a precipitação de minerais como a carnalita, a taquidrita, que são minerais com uma estrutura química bem complexa e muito rica em água, né? Então, quando a gente pensa assim numa espessura, numa lâmina d'água de uma bacia evaporítica, não é como a gente pensa numa lâmina d'água do ambiente marinho. No ambiente marinho a gente pode pensar num ambiente marinho raso, algo em torno de 200 metros de lâmina d'água, e um marinho profundo em torno de 3.000 metros, 2.000 metros, vai depender, né? Quando a gente pensa numa bacia evaporítica, a coisa muda. Porque a gente pode pensar numa bacia evaporítica profunda, uma lâmina d'água batendo até no nosso joelho, isso aí seria uma profundidade, digamos assim, bem elevada, né, onde vai estar depositando, por exemplo, uma alita, assim, falando a grosso modo, e uma bacia evaporítica rasa, onde que a evaporação foi mais extensa, onde tem-se um enriquecimento de
de sais, onde vai estar depositando, por exemplo, a taquidrita, seria algo para bater no tornozelo do ser humano adulto. E quando a gente fala dessa deposição dos evaporitos, é bem difícil entender porque não tem análogos do pré-sal hoje. Então a gente não tem um modelo onde num ponto específico no mundo está depositando evaporitos. Esses evaporitos são análogos que a gente poderia usar para essa sequência evaporítica da sequência K50, que na bacia de Campos a gente vai chamar de formação retiro. E em termos de temporal de deposição desses evaporitos foi algo bem rápido na história da geologia. Sempre foi em torno de 700 mil anos, né? Então não chegou-se nem 1 milhão de anos para se depositar. Então, na medida que esses altos que isolavam as bacias, Florianópolis, Cabo Frio, o Alto de Vitória, eles são abatidos por subsidência, e esse centro de espalhamento que se estabeleceu para separar o Gondwana, ele impera de vez e o continente ele é por fim separado, e essa separação ela ocorre de sul para norte, né? Então a gente tem digamos assim, a gente pode pensar numa tesoura separando a África da América do Sul. Então vai começar ali na Bacia de Pelotas, Santos, Campos, e esse continente é separado. E vale se lembrar que alguns autores eles classificam essa fase de rifteamento do Pangeia, do Gondwana, em 3 fases. A primeira fase, o rifteamento 1, ele vai ocorrer no norte da América do Sul, onde vai ter essa separação do Pangeia, né? Então vai ter essa abertura do Atlântico Norte, isso no Triássico, onde a gente vai ter um magmatismo que ocorreu nessa fase, a gente chama de magmatismo penatecal. Vai ter ali na bacia do Amazonas, bacia de Solimões, Parnaíba. E o rifteamento, a segunda fase de rifteamento, ela ocorre na América do Sul, né? no sul da América do Sul, que vai abrir o Atlântico Sul. E é nessa fase que nós estamos falando. Enquanto o rifteamento 3, que é a separação de fato, ela vai ocorrer no nordeste do Brasil, que é quando essas bacias da margem equatorial elas são separadas, né? Então, quando esses altos que separavam as bacias, eles são abatidos e o Oceano Atlântico ele inunda de vez essas bacias, vai ter a deposição das rochas do Passau ali, que é ali, ó, o Grupo Macaé, e já no final do Biano ali, já no Cenomaniano vai ser o Grupo Campos, e isso ocorre até os dias de hoje. Então o que acontece é que devido a essas rochas que vão começar sendo depositadas em cima dessa sequência vaporítica, o que acontece inicialmente é que o sal ele tem uma densidade maior que um sedimento consolidado, né? Então quando a gente fala de sal puro, a densidade do sal puro ele é em torno de 2,160 gramas por centímetro cúbico, né? E virtualmente ele não tem porosidade, sabe? A porosidade do sal é 0. Só que quando tem-se a deposição, a subsidência, a diagênese, o sal ele não sofre compactação mecânica, diferente dos sedimentos. Então os sedimentos, na medida que eles vão sendo transformados em rocha por processos diagenéticos, eles vão ganhando mais densidade, né? Então o que se tem é que ocorre um contraste de densidade. A gente tem um arenito, um carbonato que ele é mais denso, e ele está acima de um sal que tem uma densidade menor. Então qualquer impossibilidade de migração desse sal, ele vai migrar, ou seja, por falha, ou fraturas. Então vai se tendo uma tectônica do sal que vai se imperando nesse processo. Então, em talude a gente tem a zona de fuga de sal, e na medida que a gente vai para a bacia profunda, os ambientes mais distais, a gente tem outros domínios, como o domínio de rollover, que é onde vai ter umas estruturas de plugs, estruturas de jangada, onde vai
vai ter a separação dos carbonatos, né? Eles vão ficar como se fosse uma jangada, que a gente pode chamar também de rafting. Vai ter as estruturas de turtleback. E na medida que os ambientes vão ficando mais distais ainda, tem-se um domínio de caráter mais compressional devido a uma tectônica de sal mais intensa ali, onde vai se formar a muralha de sal, onde a província de sal ela vai ter uma gama de deformação bem mais avançada do que naquele domínio de rollover. E esse domínio onde tem um rollover, onde tem as jangadas, onde tem os turtlebacks, ele é bem importante porque como o sal ele foi separado, que a gente tem as soldas de sal, resquícios de sal, né, ou cicatriz de sal, como é uma zona onde não tem muito sal ali, ou o sal às vezes é escasso, não tem muito sal, o óleo que foi gerado ali na fase rift, ele aproveita essas fraturas, ele aproveita rotas de migração para construir o que nós temos de reservatório no pós-sal, né? Aqui na bacia, que no grupo Macaé, a gente tem a formação Quissamã, a formação Outeiro, e no grupo Campos nós temos os reservatórios da formação Carapebus, que já são os turbiditos, né? Tem também alguns turbiditos da formação Namorado no grupo Campos. Então, todos esses reservatórios que foram gerados do pós-sal, eles estão, a grosso modo, a gente pode explicar através dessas rotas de migração, né? Enquanto no pré-sal, o sal ele funciona como um isolante, né? Ele funciona como um selo, onde ele não vai deixar que em determinadas porções o petróleo ele acende e vai chegar até os reservatórios do pós-sal, né? Que aí a gente já está falando das coquinas do Barremiano. Então, uma coisa muito importante que ocorre também é que devido à condutividade térmica do sal, ele vai ter uma importância máxima assim nos reservatórios do pré-sal, né? Porque o que acontece? Essa condutividade térmica, uma condutividade térmica alta, o sal ele vai retirar a temperatura do que está abaixo, então ele retira a temperatura e conduz a temperatura para as zonas que estão acima do topo do sal, né? Então acima de um diáporo de sal, a gente vai ter uma temperatura mais elevada do que vai ter na base do sal, então tem esse contraste de temperatura, e isso vai possibilitar que o óleo que está no reservatório do pré-sal, ele continue mais tempo ainda na janela de geração do óleo, né? Então ele tem essa propriedade de retirar a temperatura e não deixar que a cozinha do óleo atinja temperaturas mais elevadas e estrague o óleo que nós temos ali embaixo, né? Bom, e sobre em termos de geofísica, a geofísica ela se torna muito útil também para a caracterização desse sal. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com sísmica de poço, uma pessoa desavisada ela pode confundir um sal com um folheiro, sabe? Porque o que acontece? O sal, por exemplo, a carnalita ou a silvita, que são sais de potássio, eles vão ter uma resposta muito alta no raio gama. Vai ter uma resposta muito alta até mesmo que as argilas, né? E fica difícil separar esses dois sal quando a gente não olha para o raio gama e olha, por exemplo, para um sônico. Então o valor do sônico, tanto da carnalita como da silvita, ele é bem próximo, né? A silvita, se eu não me engano, vai ter em torno de 71, vai ter um valor de 78, enquanto a carnalita 74. E quando a gente olha para o raio gama, a gente consegue separar bem, porque a carnalita vai ter densidade, vai ter um valor aproximado de 200 API no raio gama, enquanto a silvita vai ter 500, porque a carnalita tem vários outros elementos químicos, como hidrogênio, oxigênio, porque a carnalita é hidratada, né? Vai ter magnésio também, enquanto a silvita é basicamente cloro e potássio.
Então, quando a gente está olhando um perfil de poço, é importante não olhar apenas esse perfil, sabe? É olhar também os outros parâmetros geofísicos que estão ali acompanhados. E a sísmica seria um belo exemplo assim, de como a gente pode identificar o sal numa seção, né? Porque numa seção, quando a gente vê uma zona que não tem refletor ali dentro, provavelmente é um diáparo de sal, devido à velocidade da onda se propagar ali ser basicamente homogênea, né? E é uma velocidade alta. Então, quando a gente observa o topo e a base do sal, a gente pode observar que o topo do sal ele vai dar uma impedância acústica positiva, porque a onda, na medida que ela vai migrando, a frente de onda ela migra ao longo das camadas, e quando ela bate no topo do sal, ela vai para ela indica uma impedância acústica positiva, bem alta assim. Então, quando a gente vai olhar os refletores, vai dar um pico positivo. E quando a gente vai entrar no pré-sal, a gente também tem essa impedância acústica positiva. Então isso aí é bastante importante para observar. E também, na medida que a gente vai aplicando alguns atributos na nossa sessão, a gente consegue ver com uma clareza melhor ali o que está acontecendo. E, em termos de curiosidade, um atributo a gente pode dizer que é um conjunto de operações matemáticas inerentes ao traço sísmico. Então, sem traço sísmico, a gente não tem atributo. E, bom, a grosso modo, o que a gente tem para falar sobre o sal, a deposição do sal e a importância que ele tem nesses reservatórios são isso. Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Esse vídeo ficou bem longo, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a sequência drift e o que a gente tem de registro vulcano sedimentar na Bacia de Campos, no Cretáceo e no Cenozoico. E até a próxima aí, gente. Falou!